Se eu estou dizendo que eu acho que esses elementos entram, né, no currículo, evidentemente, o que move o currículo e adequa esse currículo a cada realidade, a cada escola, a cada sala de aula, tal, é o plano pedagógico da escola, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o planejamento do professor, né? Nesse sentido é que eu acho que iniciativas como o repositório do Currículo Mais podem, assim como a presença de livros didáticos ou de materiais didáticos na sala de aula, podem enriquecer muito esse planejamento, facilitar, agilizar e enriquecer muito esse planejamento do professor. Agora, da mesma maneira que eu seleciono um corpus gramatical para dar uma aula de gramática no meu planejamento, seleciono uma parte do livro didático ou um texto da biblioteca para trabalhar nas aulas de letramento de leitura escrita. Seleciono um objeto no Currículo Mais para incluir nisso, né? Todos esses textos, né, são objetos de ensino em língua e eles, então, compõem necessariamente uma reflexão do professor e uma didatização do professor, que aspectos, não dá nunca para abordar tudo, né? Que aspectos daquele objeto eu vou poder abordar, como eu vou fazer isso, quer dizer, integra, na minha opinião, necessariamente um planejamento. Acho que um avanço, porque isso é um dos problemas que eu acho que a gente tem na educação, talvez em alguns casos não, né? No caso das públicas, não na educação de ensino superior, porque a gente tem muito tempo para planejar, né? E pouco tempo em cena, vamos dizer assim. Mas os professores em geral têm a situação contrária, muito tempo em cena e relativamente pouco tempo para planejar. Isso é um problema difícil de resolver, porque é um problema que tem contrafaces econômicas e tudo mais, né, financeiras, mas eu acho que iniciativas nesta direção, o Currículo Mais está fazendo, justamente facilitam e, portanto, possibilitam, né, que o planejamento aconteça. Então, nesse sentido, eu acho que talvez o Currículo Mais pudesse, num futuro, fazendo sugestão, avançar na direção do que eu tenho chamado nas minhas pesquisas de protótipos de ensino. Quer dizer, sugestões de esqueletos de aula pré-planejadas, mais vazias, a ideia de protótipo, né? Um esqueleto vazio, né? Em que o professor possa pensar como é que determinados gêneros, por exemplo, de textos escritos, podem se relacionar com esse, aquele, o objeto A, B, C, né? Como se você tivesse um layout de projeto editorial de um livro didático não preenchido ainda com os seus conteúdos. Acho que isso agilizaria muito para o professor, em termos de ele saber o que procurar e onde procurar, em que hora, em termos de tempo mesmo, de planejamento, né? Isso podia ser um avanço interessante, talvez dentro do próprio repositório, né? Ele ser composto dos conteúdos, mas também de maneiras de arranjo desses conteúdos, como fossem templates.